Olá, pequenos físicos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Agora nós partiremos para a parte de física e eu, o professor Marcos Kelvin, lhe acompanharei nessa viagem, nessa longa jornada. Espero que possamos juntos lograr êxito nessa longa caminhada. Eu, professor Marcos Kelvin, aqui do meu lado, e você, aluno, aí do outro lado da telinha, fazendo a sua parte, tudo bem? Coloca o cinto, porque a viagem vai ser longa. Vem comigo e fica aí e presta atenção na aula de hoje, turma! Primeiro vamos entender o que é a física, essa matéria tão bonita que nós vamos estudar a partir de agora. Gente, a física, ela vem do grego physike, que significa natureza. Portanto, a física é a ciência que estuda a natureza. Portanto, a física é a área do conhecimento que vai estudar a natureza, por que os objetos caem, por que alguns objetos sobem, por que alguns afundam e outros boiam, por que acontece o trovão, o relâmpago, o que é a luz, quanto tempo leva para um corpo se movimentar, quanto tempo precisa para que um avião comece a decolar. Todas essas perguntas a gente se faz ao longo da nossa vida e a física é a ciência responsável por respondê-la, tá bom? A física, pessoal, é dividida em 6 grandes áreas, a saber, mecânica, térmica, ondulatória, óptica, eletromagnetismo e física moderna, pessoal. Para que vocês conheçam um pouco melhor todas essas áreas, nós vamos abranger um pouquinho delas, tá bom? A física da mecânica estuda os movimentos dos corpos, por que eles começam a se movimentar, o que acontece ao longo do seu movimento. Por sua vez, a física térmica está preocupada com os fenômenos térmicos, com o calor, com a temperatura. Já a física ondulatória está preocupada com os fenômenos de ondas, como, por exemplo, as ondas que se formam no violão, o som é uma onda. Então, a física ondulatória vai estudar esses fenômenos. Já a física da óptica vai estudar a visão, como é que nós vemos, por que alguns espelhos mostram imagens maiores e outros mostram imagens menores, por que alguns aumentam as imagens, invertem as imagens. A óptica está preocupada com isso, tá, pessoal? A física do eletromagnetismo já é uma união moderna entre a eletricidade, que estuda os fenômenos elétricos, e o magnetismo, que estuda os fenômenos magnéticos. Então, a gente vai ter uma união aí na explicação do choque elétrico, do raio, do trovão, com fenômenos magnéticos, do ímã, de um campo magnético da Terra, tá? A física moderna é a nossa última área e vai ser tudo aquilo que foi inventado a partir de 1900, tá bom? Então, a partir de 1900, nós tivemos alguns conteúdos que foram descobertos pela física, pela ciência em geral, como a relatividade, como a mecânica quântica. Então, tudo isso que foi descoberto a partir de 1900, nós vamos estudar aqui na física moderna, beleza? Mas, gente, como é que será que o cientista, como é que será que o físico faz ciência? Será que nós fazemos ciência de qualquer forma? Será que nós descobrimos as coisas de qualquer maneira? Será que, por exemplo, grandes nomes como Albert Einstein, Isaac Newton, Galileu Galilei, será que eles descobriram as coisas por acaso ou será que eles tinham um método? Será que o cientista tem um método para fazer ciência? E a resposta é sim, pessoal. Nós temos um método para nós fazermos ciência. E esse método é conhecido como método científico. E em todas as áreas de ciências, quando nós vamos fazer ciências, nós utilizamos o método científico. Gente, o método científico até você mesmo já utiliza. E você vai perceber como é que você utiliza, tá? O método científico, ele é um método dividido em 4 passos. 4 passos você deve seguir para seguir à risca o método científico. Então, o método científico é a forma com que os cientistas fazem a ciência.
E como é que eles fazem ciência, professor Kelvin? Eles fazem assim, ó. Então, imagina que você chegou na sua casa, por exemplo, e está sem energia elétrica, Bom, agora você é um cientista, você quer descobrir o porquê das coisas. Então você vai seguir os 4 passos do método científico, tá bom? E o primeiro deles você já fez, é observar o fenômeno. Que fenômeno? Que faltou luz, que faltou energia elétrica, que está tudo escuro. Então você acabou observando, tá bom? O segundo passo, você vai fazer uma hipótese. Então, o segundo passo, você faz uma hipótese. Professor, eu acho que um caminhão bateu lá no fio lá da rua e quebrou o fio e agora não está chegando energia elétrica na minha casa. Então, esse é o segundo passo, você fez uma hipótese. E como é que você faz para testar a hipótese? Você faz um experimento. Essa é a terceira parte do método científico. Então, você vai fazer uma experiência, tá? Você vai testar a sua hipótese. Aí, o que você faz? Professor, eu vou lá fora e olho. E, professor, não tem nenhum caminhão, não tem nenhum fio quebrado lá fora. Então, você vai para o quarto passo, que é tirar a conclusão. Nessas conclusões, algumas vezes, nós chegamos a uma resposta final. Como, por exemplo, de fato, foi o caminhão que bateu no fio e quebrou e por isso está sem energia elétrica. Mas, algumas vezes, ela é inconclusiva. E aí nós temos que voltar para o passo inicial, que é observar e criar uma outra hipótese. Professor, então pode ter sido qualquer uma outra coisa. Pode ter sido que a hidrelétrica não esteja funcionando, pode ter acontecido que o transformador explodiu, superaqueceu. Portanto, o método científico é a maneira com que nós fazemos ciência. Beleza, pessoal? Então, turma, agora que nós já sabemos o que é a física, o que ela estuda, quais são os seus ramos e como é que os cientistas fazem a ciência, vamos agora discutir a respeito daquilo que nós vamos chamar de grandezas físicas. Esse nome, eu não sei se vocês já ouviram, mas as grandezas físicas têm uma definição muito importante para a gente. Nem tudo é uma grandeza física. Olha a definição do que é uma grandeza física. Todo fenômeno que pode ser medido é uma grandeza física. Todo fenômeno que você pode dar um número para ele, ele vai ser entendido como uma grandeza física. Como assim, professor? Vamos imaginar que você tenha uma certa massa, né? Você tem uma certa massa. Você tem como medir a sua massa? Tem, professor. Eu vou na balança, subo nela e ela vai me dar um número. Eu acabei de fazer uma medição. Isso porque a massa é uma grandeza física. Agora, observe essa obra aqui do meu lado, olha só. Me diz aí, qual é o valor da beleza dessa obra? Quanto é que vale essa obra? Qual é a beleza dela? Eu estou falando de reais, eu quero que tu me diga qual é o número da beleza dela. Eu tenho certeza que você pode ter pensado 9, outros podem ter pensado 11, outros podem ter pensado 20, outros podem ter pensado 0. Isso significa que nós não conseguimos chegar a uma conclusão de um único número. Tu sabe por quê? Porque a beleza, ela não é um fenômeno que eu posso numerar. Ela não é uma grandeza física. Me diz qual é o valor da felicidade? Qual o valor do amor? Essas coisas não podem ser medidas e, por isso, não são entendidas como grandezas físicas. Entendeu, pessoal? Então, a grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido, como a temperatura, o tempo, a massa. Todas essas grandezas físicas você pode medir com um instrumento, direta ou indiretamente, beleza? Mas as grandezas físicas vão ser divididas em 2 grandes grupos, tá, pessoal? Nós vamos dividir as grandezas físicas nas grandezas escalares e nas grandezas vetoriais. E elas se diferem pelas características. Uma grandeza escalar, ela só precisa de uma informação para estar completa. Uma grandeza vetorial, ela precisa de 3 informações para ficar completa. Como assim, professor? Só precisa de uma informação e precisa de 3 informações para ficar completa. Olha só, me acompanha aqui. Imagina, então, que tu foi na farmácia, foi ao médico e o médico mediu a sua temperatura, tá? Ele mediu a sua temperatura. Aí ele marcou lá 37 graus Celsius. 37 graus Celsius. Puxa vida. 37 graus Celsius é a sua temperatura. Diz uma coisa, 37 graus Celsius é a sua temperatura do lado direito ou do lado esquerdo? Para cima ou para baixo?
Na horizontal ou na vertical? Faz sentido essa pergunta para ti? Vamos lá, outro exemplo. Tu foi na balança e mediu a tua massa. 50 quilogramas. 50 quilogramas é para a direita ou para a esquerda? 50 quilogramas é para cima ou para baixo? Na horizontal ou na vertical? Professor, essas perguntas não fazem sentido para mim. Isso é porque as grandezas temperatura e massa são grandezas do grupo escalares. Para que elas estejam completas, só necessitam de uma informação, o valor do seu módulo, do seu número. 37 graus Celsius no caso da temperatura e 50 kg no caso da massa. Já as grandezas vetoriais, essas não. Quer ver? Olha só. Aí um coleguinha teu foi te visitar. E aí ele disse bem assim, ó. Ei, cara, vem aqui comigo, por favor, eu tô próximo da tua casa. Eu tô aqui a 100 metros da tua casa. 100 metros da tua casa? Beleza. Tu vai lá buscá-lo. Mas aí quando tu sair na porta, tu vai para a direita ou tu vai para a esquerda? Isso faz diferença, não faz? Porque pode ser que ele esteja 100 metros subindo a rua ou 100 metros descendo a rua. Inclusive, tu já imaginou que ele poderia estar na rua de trás da tua casa? Ou na rua da frente da tua casa? Isso quer dizer que essa grandeza que eu acabei de te informar, ela necessita de mais informações do que somente o seu valor numérico ou somente o seu módulo. As grandezas vetoriais, elas vão necessitar de 3 informações para estarem completas. O seu módulo, a sua direção e o seu sentido. Isso é porque as grandezas físicas vetoriais, elas vão ser representadas por vetores, que nada mais são do que setas, que servem para representar esse tipo de grandeza. Então, quando o teu colega fala a posição dele, quando ele diz 100 metros, ele está te dando só o valor numérico, só o módulo. Aí ele precisa dizer assim, ó, eu tô na rua da frente da tua casa. Aí ele está te dando a direção. Mas aí tu não precisa saber se ele está para a direita ou para a esquerda. E aí quando ele diz que está para a direita, por exemplo, ele está te dando o sentido da grandeza física vetorial. Deu para entender? Então algumas grandezas na física vão necessitar de mais informações, as vetoriais, e algumas vão necessitar apenas do módulo, as grandezas escalares. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, agora que tu já sabe o que é uma grandeza física, que tu já sabe que é tudo aquilo que pode ser medido, aí eu te pergunto, o que é medir? O que é uma unidade de medida? Então, presta atenção que eu vou te explicar. Medir nada mais é do que comparar. Por exemplo, antigamente, as pessoas não tinham uma unidade de medida em que todos utilizavam. Então, imagina só. Tu ia lá na Grécia, ia comprar uma barra de ouro. Uma barra de ouro que tem um tamanho de um rei. Meu Deus, quanto é que custa uma barra de ouro que tem um tamanho de um rei? Mas espera aí, qual é o tamanho de um rei? Será que é desse tamanho? Será que é esse tamanho? Aí você vai lá no Egito comprar uma barra de prata. A barra de prata que tem o tamanho de um camelo. Mas qual é o tamanho de um camelo? Será que é esse tamanho? Será que é esse tamanho? Vocês estão percebendo que dependendo da localidade, eles adotavam unidades de medida diferentes e isso gerava uma confusão grande para o comércio. Imagina que você vai comprar um objeto e você não sabe o tamanho dele, qual é a massa dele, porque quando ele diz quanto é que vale, você não conhece aquela unidade, porque você não é daquela localidade. Então, essa comparação necessitou de um padrão. Esse padrão vai servir para todo mundo. Então as pessoas se reuniram, os cientistas se reuniram e disseram assim, ó, a partir de agora o metro vai ter esse tamanho. E pronto. E todo mundo que utilizar o metro agora vai saber que ele tem esse tamanho. Vocês me entenderam, então? Então a unidade, medir, significa tu comparar com o padrão. E o padrão é a unidade, é o menor valor daquela grandeza. Então a gente tem um padrão para o metro, a gente tem um padrão para o quilograma, a gente tem um padrão para o segundo, e todas essas unidades que eu estou te falando representam alguma grandeza física. Por exemplo, a grandeza física distância, ela é dada pela unidade metro. A grandeza física tempo é dada pela unidade segundo. A grandeza física massa é dada pela unidade quilograma.
Então vocês entenderam a importância de se adotar uma unidade de medida? Vocês entenderam a importância de medir alguma coisa? Pois bem, então os cientistas se reuniram numa grande reunião e decidiram definir 7 grandezas básicas, que ficou conhecida como Sistema Internacional de Unidades. O Sistema Internacional de Unidades é um sistema que reúne 7 medidas padrões, e essas vão ser as unidades primitivas, tá bom? Elas vão medir, ou são elas, as grandezas comprimento, tempo, massa, temperatura, quantidade de matéria, intensidade luminosa e corrente elétrica. E cada uma delas tem uma unidade específica. Para o comprimento, a unidade é o metro. Para o tempo, a unidade é o segundo. Para a massa, a unidade é o quilograma. Para a quantidade luminosa, a unidade é o candela. Para a quantidade de matéria, a unidade é o mol. Para a temperatura, a unidade é o Kelvin. E para a corrente elétrica, a unidade é o ampere. Essas 7 unidades são as unidades do Sistema Internacional e elas vão servir como padrão para que nós possamos definir outras unidades a partir dela. Mas essa nossa primeira aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula e continuem aqui no nosso curso até o final. Muito obrigado, turma, e até a próxima. Tchau!